Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Meus irmãos, o Messias, ele apoiou o dízimo da lei de Moisés, conforme está escrito, porque os judeus, meus irmãos, os seguidores de Moisés, os seguidores das leis criadas por Moisés, porque existem 2 leis, as do nosso Pai, os 10 mandamentos, e os mais 600 mandamentos de morte de Moisés, o próprio Satanás. Então, quando o Messias disse: olha, judeus, hipócritas, líderes religiosos, vocês que dão dízimo segundo a lei de Moisés, que foi ordenada, vocês têm negligenciado os mandamentos do nosso Pai, que são mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas outras, lei de Moisés. Mas o que é realmente omitir? Muitas pessoas ainda não entenderam o que o Messias disse, e muitas das religiões se justificam que o Messias, ali em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, está incentivando as pessoas a dar um dízimo da lei de Moisés. Então, quando a palavra diz, quando na Escritura diz omitir, os judeus, os filhos de Israel, os filhos do diabo, Satanás, seguidores de Moisés, na atualidade os pastores evangélicos, os padres, esses homens que são enviados do diabo, eles omitem também o dízimo, eles omitem o verdadeiro significado do dízimo.
Qual dízimo? O dízimo nunca foi dinheiro, como a gente já cansou de falar para vocês. Dízimo era alimento, era baseado na lei de Moisés. Então os judeus e os líderes religiosos omitem o tempo todo o que realmente é o dízimo. Ou seja, eles deixam de explicar, eles sabem da verdade que o dízimo é da lei de Moisés, não é para ser obedecido, e fica omitindo para as pessoas, para enganar vocês, meus irmãos, para roubar seu dinheiro. Então, meus irmãos, quando o Messias diz: vocês devem praticar estas coisas da lei do nosso Pai, que é os 10 mandamentos, resumido em amar o Pai e amar o próximo, que é a justiça, ter misericórdia, ser fiel, sem omitir aquelas outras leis de Moisés. Porque os judeus, aqueles filhos da serpente, o povo judeu, eles escondiam a verdade. Ou seja, eles sabiam que existia 10 mandamentos do nosso Pai, que foi escondida dentro da arca, que eles criaram lá andando no deserto. Eles esconderam lá dentro e eles ficavam omitindo o que era a lei do nosso Pai, os 10 mandamentos e as leis de Moisés. Hoje, não tem mais como ficar escondendo. Depois de tudo que nós falamos, se vocês ficarem enganados, seguindo seus líderes religiosos, os guias cegos, vocês vão cair no mesmo buraco. Porque eles estão omitindo o que é lei de Moisés e o que é lei do nosso Pai. Igual os judeus fizeram na época. Eles fazem até hoje. Por isso que o Messias disse: vocês devem praticar a lei do nosso Pai para que vocês sejam salvos e não omitir a lei de Moisés. Ou seja, não ficar escondendo o que vocês estão ensinando aí, a lei de Moisés, que tem que ser obedecida para ser salvo. Como está escrito, Paulo relata em Gálatas: aquele que se justificar na lei de Moisés, caiu da graça. Aqueles que quiserem obedecerem às leis de Moisés estão debaixo de maldição, porque são leis malditas, mais de 600 mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Se vocês ficarem obedecendo o dízimo, praticando isso, que é lei de Moisés, e depois vocês não obedecem o restante das leis de Moisés, que é mais de 600 mandamentos, vocês estão debaixo de maldição. Vocês acham que a gente ia omitir isso de vocês, meus irmãos? Depois de tudo que nós falamos até hoje? Aqueles que creram na verdade que o Messias falou, que nós estamos repetindo mais uma vez, para dar os últimos testemunhos da verdade. Infelizmente, meus irmãos, não tem mais o que fazer. O relógio nos consome. Vocês que se encontram numa religião, seja qual ela for, sai dela, meus irmãos. Sai dela enquanto é tempo, para que vocês não sejam cúmplices dos pecados da Babilônia da religião. Que eles assassinaram todos enviados do nosso Pai, desde os profetas, passando pelo Messias, os apóstolos, e ainda irá se cumprir na nossa geração o Apocalipse, aonde eles assassinarão as 2 testemunhas enviadas do nosso Pai. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes?